Oi, Rafa, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo em paz. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, Rafa, sobre as virtudes, né? Algumas virtudes, porque são muitas. Algumas virtudes Verdade. do espírito, né? Sim. Quando Deus criou o espírito, ele cria, né, simples e ignorante, mas com todo o potencial energético dentro dele, né? E esse potencial energético, nós vamos despertando aos poucos, conforme a gente vai evoluindo. Então a gente começa a nossa caminhada evolutiva, né, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, no reino elemental, no reino hominal e daí por diante, né? Quando a gente chega no ser humano, a gente ganha a razão, né? A razão, a gente pensa diferente, a gente raciocina, né? Só que o que acontece? O espírito da gente habita 7 corpos. Então, 7 corpos que o espírito habita para que a gente possa evoluir. Então, é o nosso corpo físico, né, para experienciar, vivenciar, né, no plano físico. Temos o corpo astral para vivenciar e experienciar o corpo astral, no plano astral, né? Temos o corpo mental inferior, aonde fica gravado todas as nossas vivências, toda a nossa existência, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, todas as nossas ações, atitudes, fica gravado no nosso corpo mental inferior, que é um corpo energético. E temos o nosso corpo mental superior, que é onde a gente desenvolve as nossas virtudes, né? E a gente já chegou nesse ponto de desenvolver as nossas virtudes. Por quê? Porque quando a gente está, né, vivenciando o reino animal, a gente desenvolve, vamos pegar do reino animal, a gente desenvolve o nosso instinto, nossos instinto de sobrevivência. A gente faz as coisas por instinto, né? E quando a gente começa a desenvolver junto com o instinto as nossas emoções, né? A gente começa a desenvolver o nosso corpo emocional, que é do nosso espírito. Então o que acontece? O que a gente chama, deu o nome de medo, ansiedade, raiva, nada mais é do que energias do nosso animal, a nossa parte animal. Por quê? Porque essas energias são parte do nosso instinto de sobrevivência, né? Quando o animal sente um perigo, o que ele tem? Vem a energia do medo, né? Ele fica em alerta, ele fica, né, procurando aquela sensação do medo, que é a energia do medo, né? Quando vem a ansiedade, ele sente o perigo, né? Quando ele sente a raiva, que nós chamamos de raiva, que a gente acha que é uma coisa ruim, né? Só que ela é ruim a partir do momento que ela começa a dominar a gente. Mas no reino animal, a energia que nós damos de raiva é para o animal fazer a ação dele, né? Ou correr, ou lutar, ou brigar. Essa questão animal tá tudo certo. É o instinto de sobrevivência. Mas quando nós, como evoluímos para o ser humano que começamos a ganhar a razão, nós temos que começar a frear esses instintos, a transformar essas energias em virtudes, né? Então a gente não pode mais deixar o nosso emocional tomar conta da gente, que é o medo, a raiva, a ansiedade, né? Essas energias que, para a nossa evolução, para a nossa sobrevivência, foi sensacional. Mas agora a gente tem que evoluir, né? Então, essas emoções nossas, vamos dar um nome assim de instintivas,
Nós precisamos transformar elas, frear elas. Como que a gente freia elas? Razão. A gente vai ter que começar a desenvolver a razão. E junto com a razão, o que que vem? As virtudes. Então, essas energias que estão adormecidas no nosso espírito, nós vamos ter que despertar elas, né? Qual que é as virtudes adormecidas? É ao contrário, né? É o contrário da raiva, da ansiedade, do medo. É a gente começar a desenvolver coragem, começar a desenvolver a paciência, começar a desenvolver a calmaria, né? Começar a desenvolver o amor, começar a desenvolver o perdão. Então, isso são virtudes de quem? Do espírito. Né? São energias que estão adormecidas no nosso corpo mental, no nosso corpo mental superior. E aqui, uma coisa muito interessante, que a gente precisa esclarecer. Por mais que a gente fale, né, do espírito, da espiritualidade, e as pessoas não entendam no momento, tá? A gente vai, na verdade, despertando ajudando a despertar essas energias, porque o espírito entende. Né? Então, essas energias adormecidas no espírito das pessoas, quando a gente começa a falar delas, por mais que no momento as pessoas não entendam, não compreendam, o espírito vai despertando essas energias lentamente. É o processo de evolução, né? Que é o que a gente fala lá do desconhecido. Né? Então a gente precisa falar para despertar, para começar a desenvolver. E quando a gente vai desenvolvendo, vivendo, vivenciando, experienciando, ponhando em prática, praticando. Então a gente sabe de tudo isso e a gente vai colocando em prática. Né? Então, quando a gente fala de emoção e razão, elas andam junto. Só que a razão tem que dominar a emoção. Emoção instintiva. Né? As emoções inferiores que a gente chama, que é o medo, a raiva, a ansiedade, né? E aí a gente bota a razão, coloca a razão para desenvolver as emoções superiores, o amor, o perdão, o respeito, a paciência, a educação. Então são sentimentos que já tem dentro do nosso espírito, mas precisamos desenvolver, porque faz parte da nossa evolução. Faz parte a gente desenvolver essas energias. A gente sempre fala aqui, né? Colocar em equilíbrio, né, Rafa? A gente sempre fala, né, que a gente tem tudo dentro. E a gente tem tudo dentro mesmo. A gente nasce, né? Quando Deus nos cria espírito, a gente nasce pronto, completo. Tem todas as energias, todas as potencialidades, todas as virtudes, tudo dentro de nós. Mas ao longo da nossa caminhada, a gente vai desenvolvendo elas. Né? E ao longo que a gente vai vivenciando. O que é vivenciar? É experienciar a vida. Por isso que a gente fala aqui de vidas passadas, da reencarnação. Porque como é que a gente vai desenvolver todas essas energias numa existência? Praticamente impossível. Né? Por mais que, como estamos seres humanos, não compreendamos isso, o nosso espírito sabe. Sabe em que sentido? Porque começa a desenvolver essas energias, começa a desenvolver essas informações. Né? Então, quando a gente procura, né, olhar para nós, meditar, usar a razão. Né? Que razão? É pensar o que a gente está fazendo. É escolher as emoções que a gente vai sentir. Isso é controle emocional. Isso é equilíbrio emocional, que o pessoal falou. Né? Equilibrar essas energias é isso. É você estar ciente do que você está sentindo, do que você está vivenciando. Dentro disso, né, como que a gente experiencia? As nossas histórias. As nossas histórias de vida. É família, é amizade, é o trabalho, é o que a gente faz, né, é o que a gente gosta de fazer, é o que a gente não gosta de fazer, mas muitas vezes para o nosso crescimento é importantíssimo.
né? São momentos que a gente, muitas vezes, nós julgamos como sofrimento e como dor, mas às vezes aquilo para o nosso crescimento, para desenvolver as energias que estão, né, adormecidas, aquele impacto é essencial para isso. Quantas vezes a gente olha por aí, as pessoas passam por alguns perrengues e muda da água para o vinho, se transforma. O que é isso? Né? É exatamente isso que a gente está tentando explicar. Né? São Como energias que subir um estavam degrau, né, Rafa? adormecidas, são energias que estavam adormecidas e com um impacto muito forte de alguma vivência, despertou aquelas energias, mudou, transformou. Então, quando a gente começa a amar o próximo, por exemplo, a gente começa a desenvolver aquela energia. Né? E quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente ama, mais essa energia cresce, mais essa energia se desenvolve. Né? Essas energias que a gente fala é infinita, é infinito. A gente não tem noção do tamanho disso. Né? Mas a gente sabe que existe e sabe que dá para fazer e sabe que a gente pode fazer. Né? Então, quando a gente busca as virtudes da nossa alma, né, é isso. Dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, tem tudo. Tem o medo e tem também a coragem. Né? Só que nós passamos na fase animal, desenvolvemos o medo. Faz parte, né? Instinto de sobrevivência. Mas hoje, como ser humano, ser racional, a gente tem que transformar, né, o medo em coragem. Ou seja, a gente tem que pegar a energia e desenvolver, né, a outra energia que está dentro de nós mesmos. Então hoje a gente tem que desenvolver o perdão, isso é virtude da nossa alma. A gente chama de virtudes, mas é energia. Desenvolver o amor, desenvolver a fraternidade. Nós chegamos nesse ponto evolutivo. Então nós precisamos colocar em prática. E como que a gente põe em prática? No dia a dia. É uma coisa que a gente sempre fala, né? É nos atos pequenos, os pequenos atos que as coisas acontecem. Né? Na simplicidade ali, muitas vezes em algumas bobeiras, tem muita informação, muito aprendizado, muita coisa ali. Se a gente prestar atenção, se a gente estiver atento, presente, presente no momento ali, ó, consciente do que está acontecendo com a gente. É isso que a gente precisa fazer. Né? Essas energias precisa que a gente leve atenção para elas. É como a gente fala, por mais que a gente fique perdido no começo, mas o nosso espírito sabe. O nosso espírito A sabe o que está gente, acontecendo. a gente virar observador da gente mesmo, né, Rafa? Exatamente. A gente virar um observador da gente mesmo. E muito importante, sem julgar, sem sentir culpa, sem se sentir, sabe, que merece, não merece. Essas crenças a gente tem que começar a eliminar da nossa vida. Porque não é assim. Superior, inferior, né? Tem tudo isso também. Porque não é assim que o universo funciona. Porque nós estamos aprendendo. Nós estamos Se a gente aprendendo. parar para observar, né, Rafa, a natureza é um grande mestre para a gente, né? A natureza está aí e nos ensina o tempo inteiro, né? Com a leveza como as coisas fluem e com a gente não é diferente, né? A gente precisa fazer essas observações para a gente também ter esse entendimento e a gente também flui da mesma forma. A natureza nada mais é do que a continuidade da gente mesmo. E o ser humano, como um ser pensante, cria situações que tira a si mesmo do fluxo da vida, do fluxo natural da vida. Então a gente precisa ter essas observações também, a gente estar atento para isso.
porque tudo nos ensina o tempo inteiro. E a gente está consciente de que a gente pode aprender o tempo inteiro, a todo momento, com tudo e com todos. Se a gente começar a prestar atenção nos nossos atos, né, a gente descobre muita coisa. Por exemplo, a gente sabe quando a gente faz algo que não deve fazer. A nossa alma grita, por mais que seja um grito silencioso, grita, nosso espírito grita que não é para fazer aquilo. Só que por que a gente não escuta? Porque a gente não está prestando atenção. A gente não está prestando atenção. Então, quando a gente fala em virtude, o que é virtude? Virtude são energias elevadas. Elevadas. E a gente pensar da seguinte forma: o que é esse elevado? Pergunta porque a resposta vem. Né? Que atitude elevadas que eu tenho que ter? Ou vamos pegar alguém como exemplo, vamos pegar o nosso irmão, o Mestre Jesus. Nas situações que a gente não sabe o que fazer, se pergunte, porque a gente ativa energias adormecidas. Tá? A gente tem que aprender a fazer isso. O que Jesus falaria nessa situação? Te garanto que a resposta vem, porque ele já mostrou para a gente o quê? O caminho, a verdade, a vida. Ele mostrou como que faz. Se ele mostrou como que faz, essa energia está no universo, porque é assim que funciona. Todos nós podemos pegar, porque Jesus também nasceu simples e ignorante. O espírito dele é simples e ignorante, mas ele evoluiu tanto que chegou aonde chegou. E a evolução é infinita, então tem muito mais para ele crescer ainda. Só que a energia que está dentro dele está dentro de nós também. Só que nós precisamos despertar. Então, se a gente não sabe o caminho, a gente se pergunta para que a gente possa despertar essas energias. Né? O que Jesus faria nessa situação? Ou o que Deus faria nessa situação? A gente começa a movimentar as virtudes do Espírito. Né? A gente fala, aí intelectualmente, né, com a nossa mente humana, não é com, não é com a nossa mente do espírito. Quando a gente fala mente do espírito, é o nosso corpo mental superior, tá? A gente tem que começar a dar uma esclarecida nessas coisas. Mas a mente humana, aqui do físico, nossas crenças do dia a dia, né, o nosso ego, a gente explica as coisas. Por exemplo, foi falado, né? Por exemplo, não façam o mal aos outros. Só que isso a gente tem que pôr em prática. Né? Não faça o mal, pratique o bem. Isso é fácil de entender, mas será que a gente consegue ter força de vontade de colocar isso em prática? É isso que é o ponto principal da nossa evolução. Colocar esse conhecimento em prática. Né? Não revide o mal, pratique o bem. É fácil de entender isso, mas é a hora de pôr em prática, que é a hora de despertar as virtudes do nosso espírito. A gente está no instinto. Exatamente. Né? Como que está? Então veja que a gente tem que vivenciar essas energias. Então, quando né, foi falado lá, ama o próximo, todo mundo fala isso, todo mundo entende isso, mas é hora de pôr em prática. Como é que fica? Será que a gente consegue? Que é nessa hora, né, que a gente desperta as energias, as virtudes do espírito. Então, se a gente ponhar para analisar, né, essas energias, o que acontece? Virtudes do espírito, amor incondicional, ajudar os outros sem esperar nada, nem gratidão. Isso é virtude do espírito. Né? São energias elevadas. Aprender a perdoar. Isso é virtude do espírito. Por isso que Retidão, lealdade, são tantas coisas, né, Rafa? Se a gente
for enumerar, a gente leva um tempão, porque são muitas coisas, né? A justiça, é o amor incondicional que a gente fala sempre, né? Tantas outras coisas que a gente pode despertar e praticar isso. Não é fácil, não é. A gente precisa querer, né? É aquela história de quando a gente quer, a gente alcança o que a gente deseja. E fé, a gente tem muita fé. Que a fé é muito importante dentro de tudo isso, porque é uma palavrinha tão pequena, mas é algo que move a gente de uma forma para algo tão gigantesco, né? E algo que move a gente de uma certa forma e traz a gente para perto do ser superior que transforma tudo, né? Que tem o dom, o poder de transformar tudo isso. Então, assim, é a gente se observar, é a gente se analisar, é a gente olhar para a vida, sentir como ela flui, porque ela flui naturalmente. E acontece tudo tão perfeito, uma harmonia, e a gente só precisa se harmonizar com isso também, né? A gente entrar nessa sintonia, a gente receber essas virtudes, despertar essas virtudes, como você disse, estar disposto, né, a vivenciar isso. E tirar da mente, por alguns momentos, sabe, trazer clareza para o nosso sentir, para o nosso pensar, de forma fluida mesmo, sem empecilhos, sem colocar regras, limites, ou, entendeu? Que a gente tem esse costume, né, Rafa? A gente não se permite estar livre nesses momentos. A gente sempre tem que estar querendo pensar em algo, buscando algo, porque a nossa mente é assim. A gente está sempre criando uma situação, que é aquilo que você sempre fala, né? São milhares e milhares de pensamentos. O quanto que a gente se propõe a falar esse momento, eu quero vivenciar ele assim, exatamente como ele é. Sem pensamento, sem crítica, sem julgamento. Simplesmente receber o que precisa receber. E fluir junto com isso. Observa tudo à nossa volta, tudo está acontecendo, tudo está fluindo. É nítido, é claro. E é tudo muito generoso. A gente só precisa querer participar disso. Querer interagir com isso. Deixar um pouco a mente barulhenta, as preocupações e muitas coisas que a gente traz no nosso dia a dia, né? Deixar por alguns momentos que seja para sentir essa energia. E quando a gente sente isso pela primeira vez, quando a gente consegue atingir esse nível de consciência, esse nível de fluidez, a gente vai aprendendo a lidar com isso. A gente vai aprendendo a deixar a vida fluir em nós. Então, assim, é a gente ter essa sensibilidade, é a gente olhar para fora, olhar para dentro, olhar para o céu, olhar para a natureza, olhar para a nossa vida, né? Porque são coisas tão simples, e são tão simples que às vezes até assustam. Então, assim, é a gente se permitir isso, que a fluidez acontece. Que a gente consegue, sim, todos,
quando a gente se permite olhar para Deus, olhar para a vida exatamente como ela é. As coisas acontecem. E acontece de forma natural, serena, leve. Porque muitas vezes as coisas ganham peso, mas são os pesos que a gente coloca. A gente coloca peso nessas coisas que são fluídas e a gente tira essa fluidez com os pesos que a gente coloca. Então, assim, a gente poder olhar tudo isso com amor, agradecer, vivenciar, é simples, é belo e é perfeito. E tudo isso tem dentro da gente, todos nós. A gente pode sentir, a gente pode acessar. É algo permanente e é para todos. Acontece todos os dias, a toda hora, a todo momento. E é maravilhoso, não é, Rafa? Pode falar. O nosso espírito não tem problema nenhum. O nosso espírito não tem problema nenhum de nada. Ele é perfeito. Então, qual que é o detalhe? O detalhe é as nossas experiências e vivências. E a gente tem que começar a entender isso. É entender que o ser humano, né, ele só está experienciando as coisas. Mas na realidade a gente não é esse corpo físico, a gente é o espírito. E entender que o nosso espírito não tem problema, né, faz com que a gente desperte as energias do que a gente está falando, né, para que a gente possa ter uma vida melhor, uma vida com mais qualidade, com mais vivência, com mais intensidade. E a gente passa a transmitir isso, aí, do que ela só falou, para o resto. A gente passa a transmitir essa energia para o resto. Para onde a gente olha, para onde a gente fala, para quem a gente tem contato. Então, no nosso espírito, não tem problema. O nosso espírito não tem doença, não tem pobreza, não tem miséria, não tem nada disso. Né? É a gente que cria essas situações, né, porque a gente acredita nelas. Isso que é um detalhe. A gente acredita nessas situações de pobreza, miséria, doença, escassez, violência. O ser humano acredita nisso. Mas eu falo assim, o seu espírito acredita nisso? Busque isso para ver se ele acredita nisso. E aí a gente vai ter uma grande conclusão, né? Porque o nosso espírito é perfeito. Ele é perfeito. Né? E ele tem todas as energias que a gente precisa para também chegar numa certa perfeição. A gente também é perfeito, em níveis diferentes. Em níveis diferentes a gente é perfeito. E a gente tem que começar a ter essa consciência que no nosso espírito não há problema. Não tem problema. Por quê? Porque ali, né, a gente é eterno. O ser humano cria problemas porque acha que as coisas vão acabar, porque acha que o outro não merece, né? Eu quero tudo para mim, é um egoísmo tremendo. Ah, eu não tenho também, eu não quero que o outro tenha. Essas coisas são criadas e acreditadas pelo ser humano. Mas quando a gente expande para o universo, entende que a gente é muito maior que isso, né? Essas pequenas coisas criadas pelo ser humano, a gente vê que não tem valor nenhum. Não há necessidade de ser assim. A gente pode dar para os outros, né? Compartilhar,
dividir, emprestar, respeitar o momento do outro. São tudo virtudes do espírito. Porque o espírito entende a dimensão do universo. E nós precisamos acessar isso. A gente precisa acessar isso. Vamos começar a pensar na dimensão do universo, o tamanho que é isso. E a gente vai ficar brigando por coisas tão pequenas e, pior que isso, passageiras, né, que hoje a gente tem, amanhã a gente não tem. Vai ter outra coisa. Né? Brigar por se existe, não existe. A gente vê muito por aí. Se o meu é melhor ou o seu é melhor. Olha como o ser humano é pequeno. Mas ele é pequeno porque ele se faz pequeno. O ser humano não é pequeno. O ser humano é muito grande, é importante. A gente tem que entender o seguinte, a gente é único. É único. Mas esse único, né, a gente tem que entender que a gente vive num coletivo. Mas o E fato... muitas vezes, né, Rafa, a gente como ser humano esquece que o que a gente tem de mais belo, de mais especial, e é onde está o nosso ponto de crescimento, essa individualidade que cada um tem. É onde está o ponto de crescimento, de evolução de cada um. É o que eu sou no meu individual, que é o meu propósito de vida. O que eu vim cumprir aqui, a minha missão de vida. Então, assim, e as pessoas às vezes saem dessa energia do que quer ser referência do outro. E não é assim, a gente precisa valorizar aquilo que Deus deu pra gente. Porque tem um porquê da gente vir. Hoje ainda eu tive uma conversa com uma amiga minha sobre isso. A gente tem um motivo especial de vir como a gente veio, com as habilidades que a gente veio, com as dificuldades que a gente veio. Tudo é algo a se aprender. E quando a gente entender, nós como seres humanos, entendermos que a nossa diferença é o que faz a gente especial, o que a gente tem de diferente é o nosso ponto forte, é o ponto do nosso crescimento, é o ponto da nossa evolução, é o ponto da nossa transformação, é o nosso propósito de vida. As pessoas vão entender muito e vão deixar de querer parecer com o outro, porque a gente não tem como parecer com ninguém. Porque ele fez a gente um indivíduo único, já com essa missão, que é aquilo que ele fala, conheça a ti mesmo. É a gente se conhecer e a gente ter clareza de onde está o nosso ponto forte, o nosso ponto fraco, qual que é o nosso propósito de vida, aqui viemos, qual é as minhas habilidades. E é isso que nos torna únicos e especiais, é cada um dentro daquilo que é. É aquela história que a gente fala, né? O quebra-cabeça. A gente não vai encaixar em lugar de na pecinha que é do outro. A gente só vai, o encaixe só vai ser da gente, pra gente. É o nosso lugarzinho, assim como o outro também não vai se encaixar num espaço que é nosso. Então, assim, é entender que cada um tem um motivo de ser como é, de ter vindo como veio. E aceitar isso é o primeiro passo para a gente fluir com a vida. É o primeiro passo que a gente dá abertura para o nosso espírito se manifestar como ele precisa. Para ele trazer para a vida a energia que ele precisa.
Então, assim, a gente ter essa consciência. Às vezes, eu sou assim, eu sou assada, eu não queria ser igual fulano, igual... Não tem. Você é especial da forma que é. Você só tem que agradecer e se aprimorar naquilo que você tem. Porque aquilo é o seu dom, tudo aquilo que você trouxe é a sua realidade. É você. E tem um plano, tem um propósito para aquilo. De você ser como é, com os seus positivos, seus negativos, e tá tudo bem. É a gente olhar para tudo isso com amor, saber lidar com isso. É compreender que é uma forma da gente evoluir, é a nossa evolução, algo a se aprender. E a gente ficar feliz com isso e fluir com a vida. É o que a vida quer da gente. Que a gente flua com o que a gente é, com a nossa verdade. A minha verdade nunca vai ser exata com a de ninguém. A minha verdade é minha, é o que eu acredito, é o que eu sou, é o que eu vibro. O Rafa tem a verdade dele. E o máximo que a gente pode é estar junto, compreender, entender e juntar as nossas energias para que algo dê certo, para algo, seja qualquer pessoa, se transforme em algo melhor para todos. Mas não deixar de ser o que a gente é, não deixar se perder a nossa essência, a essência de cada um. Porque isso que é o bacana, é isso que é o especial da humanidade, é cada um agregar com o que é, com a energia que tem, com a sabedoria que veio. E a gente transformar isso, um ajudando o outro e a gente transformando o todo, cada um com a sua individualidade, agregando um ao outro e crescendo, porque é assim que funciona. Quando a gente entende isso, a gente passa a viver com fluidez, a gente começa a fluir com a vida. E as coisas começam a acontecer. Mas a gente precisa ter consciência que o que eu sou é especial, que o Rafa é especial. Só ele tem, só eu tenho, só o outro tem. E é isso que faz as coisas serem como são, lindas e perfeitas aos olhos de Deus. É a gente ter esse entendimento. E quando a gente aceita isso, o que a gente é, o que a gente tem para agregar para o mundo, para as pessoas, a gente ganha uma outra visão da gente mesmo, a gente ganha uma outra visão do mundo, a gente ganha abertura com Deus para todo o entendimento que ele traz para a gente das coisas, de tudo que flui diante de nós, e a gente passa a fazer parte disso, de forma íntegra, porque é o que somos. E a gente costuma querer viver nas expectativas das coisas, expectativa dos outros, e a gente esquece de quem criou. Será que a gente às vezes pensa, e a expectativa dele para a gente? Que ele planejou para a gente dentro do que cada um é, na sua individualidade, seu jeitinho especial. Então, é a gente expandir isso, é a gente olhar e perceber a generosidade dele. E ele fez cada um como fez, especial e único.
nem mais e nem menos, mas necessário. Somos necessários no que somos, com as nossas positividades, com as nossas negatividades, e está tudo bem. É a gente ganhar compreensão, consciência e compreender o nosso caminho e a nossa evolução, evoluir dentro disso. O que eu posso melhorar, entendeu? Se eu estou assim, é por algum motivo. Eu preciso aprender algo, eu preciso evoluir em algo. E quando a gente abre essa janela para esse entendimento, a gente ganha consciência e a gente ganha lucidez. E o mais gostoso, a gente ganha leveza com a vida. A gente ganha um jeito que às vezes pode até parecer maluco, mas a gente ganha uma leveza, uma compreensão de Deus, de entender que somos o que somos e a gente não precisa de mais para ser compreendido, para ser entendido. A gente só precisa ser. A gente é único, né? Nessa individualidade, mas a gente está ligado ao coletivo. Então, ao mesmo tempo que a gente é único e individual, né, a gente está ligado ao coletivo. Para quê? Porque a gente possa aprender. Porque a gente possa aprender, evoluir, compartilhar, respeitar o outro, né, ser feliz, porque só desse jeito a gente vai ser feliz. E a gente só consegue chegar a essas conclusões quando a gente entende, tá, com o nosso espírito. A gente tem que começar a entender essa situação. Nós só vamos entender coisas espirituais com o nosso espírito. Só que tem um detalhe: tudo é espiritual. Tudo. Né? E na nossa escala evolutiva, de evolução, a gente não consegue dar saltos, a gente não pula etapas. Né? É um processo lento, é um processo contínuo, e a gente vai, aos pouquinhos, a gente vai subindo, degrau por degrau. Né? E a evolução, ela respeita o nosso livre-arbítrio, o nosso merecimento, né? E as nossas ações, as nossas obras. Nós evoluímos segundo as nossas obras. Né? Isso é de consciência de cada um. Então não existe uma pessoa melhor que a outra. Não existe um espírito. Perdão. Não existe um espírito melhor que o outro. Existe níveis de evolução. Um espírito é mais antigo que o outro. Ou seja, ele nasceu primeiro, então ele tem mais experiência, ele tem mais vivência, então ele sabe mais. Sabedoria, e ok, né, Raul? E ok, tá tudo certo. Esse que sabe mais vai ensinar o que sabe menos. E tem uma coisa muito legal nisso, né, Rafa? Às vezes a gente vê uma pessoa idosa e uma criança. A criança demonstra muitas vezes uma sabedoria que aquela pessoa em idade não tem. E às vezes uma criança chega e coloca as coisas de uma forma genial. Esse é o entendimento que a gente tem. Aí Porque, você fala, é um velho com um espírito novo e uma criança com um espírito velho. exatamente. E essas coisas a gente tem que prestar atenção, né? A gente tem que ter consciência disso, começar a observar essas coisas, porque isso vai acontecer cada vez mais, né? Porque a gente não é o corpo físico, reforçando, né? A gente é o espírito que é. E a gente tem a nossa essência. O que é a nossa essência? É aceitar esse ser único que a gente é. Fazer o
que a gente gosta, buscar o que a gente é bom, buscar o que a gente tem que aprender, fazer do nosso jeito, buscar o nosso estilo, enfim, tudo, né, o que é o nosso ser. Todo mundo faz as coisas, todo mundo tem um a fazer, mas cada um tem a sua essência, cada um tem um diferencial que é dele, e é isso que dá resultado. Não importa, não importa em que situação o humano está, não importa. Se hoje ele está pobre, amanhã ele pode estar rico, na outra vida. Amanhã que a gente diz é na outra vida. Ai, mas hoje eu estou pobre, não gosto disso. Pois é, mas se você experienciasse com a sua essência, aceitasse, seria diferente. Seria diferente, porque você vai ver que aquela pobreza é só uma criação mental do humano. Porque tem muita riqueza ali para o espírito. Muita riqueza para o espírito. E é isso que nós temos que começar a perceber. Essa riqueza pro nosso espírito. É maravilhoso essas coisas, né? Quando a gente começa a analisar essas coisas, né? Então, muitas das vezes, o que acontece? A gente nasce de certas formas, né? Tem certos desafios que vai ser bom para o nosso espírito. E se a gente tem essa consciência e coloca o espírito, né, na jogada, a gente tem essa presença de espírito, as coisas fluem mais leve. Vou dizer que é mais fácil, é mais leve. Mas a gente vem, né? O ser humano vem com problemas. Sim, é só olhar para o mundo afora e o tanto de problema que tem. É gente deficiente, é gente com problemas de vício, é gente com problemas que não aceita as coisas, com problemas emocionais. Tudo isso, né, são energias que precisam ser transformadas em virtudes. Precisa ser transformada em virtudes. Ah, mas por que o ser humano vem assim? Ele vem assim porque na escala evolutiva dele, ainda ele não aprendeu a transformar essas energias em virtudes. O dia que ele aprender a transformar, não vem mais com problema. Não vem mais com problema. Então a gente tem que ter essa consciência. Se hoje a gente tem problema ainda, porque ainda a gente não evoluiu o suficiente para não vir mais com problemas. Né? As nossas virtudes do espírito ainda estão adormecidas. E se a gente não se despertar aqui já, agora, amanhã, na próxima vida, vamos vir com os mesmos problemas de novo. Em situações diferentes, em corpos diferentes, em famílias diferentes, em país diferente. O universo ele vai dar um jeito de fazer essas energias despertar na gente. Como a gente falou, não tem milagre, não tem salto evolutivo. O universo não pode pegar, eu vou despertar esse, vou despertar aquele, dá privilégio. O universo não faz assim. Deus não dá privilégio para ninguém. Então, se eu estou nesse estado de evolução hoje, foi por causa das minhas obras, porque eu mereço. Se a Sol está no estado de evolução que ela está hoje, é por causa das obras dela e porque ela merece. Ela conquistou isso. O espírito dela conquistou o que as pessoas veem. E todo mundo é assim. Todo mundo está nessa mesma situação. Jesus é Jesus porque por causa das suas obras, né? E ele chegou porque ele merece estar naquela posição. Foi conquistado, né? Vivência através de vivência. Então, não tem Privilégio, né? não tem privilégio para ninguém, né? É só
fazer o caminho. Qual que é o caminho? Ele já deu o caminho. Eu sou o caminho, a vida, a verdade. Né? Eu sou o caminho, a vida, a verdade. É fazer o que ele fez. Então, ele está naquele estado evolutivo. Se eu fizer o que ele fez, eu chego lá também. Sim, todo mundo chega lá. Todo mundo vai fazer o que ele fez. Se caminhar o que ele caminhou. Né? Então, no universo, os espíritos que já caminharam, né, o que ele caminhou, estão naquele estado evolutivo. Não é só ele. Tem muitos, infinitos. Por isso que fala do caminho estreito. Por que fala do caminho estreito? Porque é esse caminho que todo mundo vai ter que pisar, vai ter que seguir. Porque é o caminho da evolução, é o caminho do meio. Então, ensinamentos e entendimentos com a nossa mente humana, tranquilo, né? Todo mundo entende que é o caminho do meio. Mas quando você coloca o espírito e quer entender com o espírito, as coisas mudam, porque a gente expande e a gente começa a vivenciar esse caminho do meio, né? No nosso dia a dia. Aí sim a gente vai aprender o que é isso. Então, quando ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, é fácil entender com a nossa mente, com o intelectual. Mas quando a gente começa a praticar esse caminho, essa verdade, essa vida, aí sim a gente vai realmente compreender o que ele disse. Que é o que a gente Ninguém sempre vai fala, ao né? Pai a não ser por mim, né, Rafa? Exatamente. Ou Mas, seja, caminhar com ele. Caminhar com ele. Ele está esperando nós lá para caminhar com ele. Por quê? Porque ele é mais velho, ele é mais antigo, ele já passou pela experiência nossa há muito tempo. Né? E agora o que ele veio fazer? Veio ensinar nós. Então o que nós temos que fazer? Pôr em prática. Praticar essas virtudes. Né? Demos, igual só falou, a gente deu algumas virtudes, mas todas as virtudes possíveis que as pessoas possam descobrir. Onde que elas vão descobrir? Em todos os lugares que elas quiserem, basta querer. Né? Cai na frente da gente, é através de um livro, através de um vídeo, a gente vai observando. É aquilo que às vezes a gente fala, né? Você está às vezes olhando a natureza ali, a compreensão do nosso espírito começa a despertar umas energias que a gente não fazia ideia. Vem uns insights que a gente fala, né? Uns descobrimentos, fala, nossa, descobri tal coisa, poxa, entendi aquilo que escutei lá atrás. Né? Então, e às vezes, descobri aquele ensinamento que eu ouvi 10 anos atrás, lá que ficou marcado, né? Entendi hoje. Então é assim que funciona. As coisas vão aparecendo pra gente. muitas vezes um simples transbordar, né, Rafa? Te dá direcionamento para várias outras coisas. É você acessar energias que você mesmo desconhece da força e de como aquilo é grande. Às vezes só para você ter sentir um pouquinho do que é. Então, muitas das vezes, né? Por exemplo, vamos pegar a gente, assim, exemplo da gente. A gente despertou algumas energias, né, e começa a transbordar. Quando a gente fala transbordar, é porque a gente já não segura mais elas. Né? No que a gente fala, a energia vai junto. Então, é alegria, é felicidade, é compreensão, é paz de espírito, né? E muitas vezes a gente consegue ter isso porque a gente busca isso, né? A gente quer desenvolver essas virtudes. E muitas vezes tem gente que não consegue desenvolver e não entende. E daí muitas vezes quer pegar do outro as coisas. Mas quer pegar do outro coisas que ela tem, só que ela precisa desenvolver. O ser humano ele é complicado porque ele quer as coisas pronto. Ele quer as coisas prontas e para ontem. Não é assim.
né? Então, virtudes que já estão desenvolvidas em certas pessoas, em certos espíritos, levou muitas vidas, às vezes, para desenvolver. Não é numa vida. Por isso que a gente bate na tecla. Vidas passadas, reencarnação. Tem que estudar isso. A gente tem que se aprofundar nessas coisas. Porque a gente vai entender muita coisa das nossas vidas, né? Às vezes a pessoa vem com as energias já despertas, mas ao longo da caminhada do ser humano vai despertando aos poucos também. Mas o espírito dela já está pronto. O espírito já está pronto, né? O ser humano, ele pode vir esquecido, né? A gente vem, a gente esquece de onde veio, quem é, porque faz parte. Mas o espírito está pronto em algumas energias, né? Agora, espíritos que ainda não está pronto, vai ter que desenvolver, ou seja, caminhar o que o outro já caminhou. E não tem como pegar pronto, não tem como estalar os dedos e já acontecer. Aí a pergunta, mas por que alguns estalam e já acontece? Porque já veio pronto, já caminhou muitas léguas já, né? Já caminhou muitas léguas e está ensinando o outro a caminhar. Então, a gente tem que ter essa consciência que as coisas são um processo para todo mundo já passou dificuldade, todo mundo já passou por várias coisas, cada um no seu nível, cada um nas suas experiências e cada um no seu aprendizado que tem que aprender. Então, quando a gente ganha essa consciência, a gente entende muita coisa. E quando a gente ganha essa consciência, a gente deixa o humano um pouquinho quieto, né? Nessa pressa, nessa ânsia de ter as coisas, né? De ter e buscar um negócio desenfreado, né? Buscar tudo desenfreado, é buscar cura desenfreada, é buscar riqueza desenfreada, mas coisas passageiras. A gente falou aqui, ó, claro que a gente busca a cura, mas a cura principal que a gente tem que buscar é do espírito. Ali está a cura real das coisas. Ali está a riqueza verdadeira das coisas. Quando o ser humano entender que a prosperidade é do espírito, tá? As coisas materiais aqui ficam muito fácil de conquistar. Fica muito fácil. Porque ele já não vai precisar de tanta coisa que ele acha que precisa, porque ele acha que precisa das coisas. Então ele cria uma ilusão na mente dele. E quando a gente está presente com o espírito, a gente entende a realidade, que a gente não precisa de muitas coisas. A gente já tem o que precisa. Essa então, é a realidade. Muitas das vezes a gente busca, né, as coisas da moda, do modernismo, do modismo, né? Coisas passageiras, mas são coisas humanas. O espírito não serve de nada. Não serve de nada. Né? Porque o espírito é a realidade. E quando a gente tem essa realidade, a gente pode ter as coisas, mas a gente tem as coisas consciente. Consciente. É diferente. Então você quer ter uma mansão, um barco consciente, é diferente. Aí é outra história. Você pode ter, mas desde que a gente seja consciente. Agora, se a gente quer buscar as coisas, porque tem coisas que não se encaixam, né? Imagina, todo mundo... vou dar um exemplo que eu escuto aqui direto. Todo mundo quer ganhar na loteria. É impressionante. Agora, o humano, né, quer essa facilidade. Todo mundo quer ganhar na loteria, ficar rico na loteria. Você escuta, não sei nem o que fazer, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, isso é uma ilusão. Por quê? Na realidade, tem como todo mundo ganhar na loteria? Não tem como. Não tem como. A conta não fecha. A pergunta que eu faço é, será que as pessoas têm consciência disso? Tem consciência de que... Então, muitas vezes as pessoas vivem num mundo de ilusão. Vivem num mundo de ilusão. Mas não pode sonhar? Poxa, mas que sonho fora da realidade, né? Tá fugindo da realidade por quê? Por que não busca, não deixa a essência do espírito
mostrar outra forma de riqueza que você veio para você, né? Fazer um trabalho bonito, fazer a diferença na humanidade, fazer algo diferente, né? Fazer uma coisa que marque as pessoas, né? Que mude a vida das pessoas. Por que ninguém pensa assim? Por que todo mundo quer a facilidade de ganhar na loteria e esbanjar? Porque ninguém fala em usar, né? Usar aquela grana, né? Aquele ganho para fazer alguma coisa que vá fazer diferença na humanidade. Não, é só esbanjar. Só esbanjar, não quer mais trabalhar, a vida acabou. Acabou. Então, vamos começar a ter consciência das coisas. Não é errado sonhar, não é errado querer as coisas, não é errado buscar as coisas, mas ter consciência de como a realidade, né, nos se apresenta para nós. Porque muitas das vezes o que acontece? A essência não é para aquele momento ganhar na loteria. Vamos explicar assim. Naquele momento, a essência do espírito da pessoa é fazer algo diferente, né? Mas é fazer, é Muitas criar vezes, alguma coisa muitas sensacional. vezes usar a sua própria habilidade, né, Rafa? Que é Exatamente, essencial. exatamente. Vai fazer a diferença na vida de alguém, né? E daí a pessoa não faz isso, por quê? Porque fica buscando um sonho ilusório de ganhar na loteria. Então, esse que é o problema das pessoas. São muito imediatistas e querem facilidade que não é a realidade do universo. Só que quando a gente busca a presença de espírito, a facilidade do universo vem, mas é de outra maneira. É de outra maneira. E é essa que é a realidade. É isso que a gente deveria buscar. É uma facilidade que é pro espírito, não para o ser humano. O ser humano tem que trabalhar, tem que buscar, tem que fazer acontecer. Mas a facilidade do espírito é outro nível. E a gente precisa entender isso. É oportunidades que vai aparecer, é pessoas que você tem que conversar, é alguma coisa diferente que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Então, isso é facilidade. Oportunidade vai aparecer de monte, mas a gente tem que fazer. As nossas obras, lembra das obras? A gente vai ter que fazer essas obras. A gente vai, por essas obras que a gente vai evoluir. E vai fazer a diferença no mundo. E a gente faz diferença. Com certeza, se a gente fazer a diferença na vida de uma pessoa, já valeu a existência. Já tá bom. Com certeza. Fechou por mim. Então, fechou. Então, beleza. Fechou. Então é isso aí, gente. Obrigada pela participação, pela atenção. Uma ótima noite. Fiquem com Deus e muito obrigada pela presença. Obrigado, gente. Obrigado, gente, pela presença. Uma boa noite e até a próxima. É isso aí. Boa noite. Boa noite.